Sagitário, meu querido Sagitário, seja muito bem-vindo a essa leitura. Eu sou a Sara. Vamos lá. Uma energia temporal, intuitiva, coletiva, para quem tem Sagitário em algum lugar forte do mapa ou está em dinâmicas relacionais com sagitarianos. Vamos ver? Vamos lá. Bom, primeiro, me manda informações aí, Sagitário, de o que é que está acontecendo, o que você precisa ouvir hoje, qual vai ser a nossa conversa. O que você precisa conversar aqui hoje comigo? Mensagem para ajudar a navegação de Sagitário nesse momento. As primeiras cartas que caem na mesa, na casa, eu ia dizer por algum motivo. Eu posso estar me conectando com alguns de vocês aqui, que está em algumas dinâmicas na casa, em casa, nas bases, né? Nas bases familiares. Porque tem uma carta que fala, que é a flor da vida aqui, que fala a verdade, né? A verdade no sentido de fonte, de qual é a verdade, por que estamos aqui, qual é o motivo de estarmos aqui, caminhantes, né? Nessa espécie, ser humano. E casa aqui a gente pode ir por dois lugares, tá? Diretamente para essas verdades mais místicas e espirituais, ou pela própria casa, pela própria origem, pelas próprias bases, raízes. E aí aqui a gente tá falando da casa aqui, família aqui, nossa árvore. Eu sinto que eu tô conversando contigo, Sagitário, mas eu tô passando por cima da... Se você já tem a sua própria família, a sua própria casa, eu não sei, né, quem tá chegando aqui na leitura. Então, é como se a gente estivesse atravessando e voltando para sua casa original mesmo, seus pais. E a mensagem que tá aqui, bem clara, é um pedido de que você não precisa repetir o passado. E o que está atrapalhando um pouquinho é uma visão limitada da história. Faltam peças. E aí a gente fica numa dinâmica ou em algumas dinâmicas de repetição. Por exemplo, eu venho de uma família, é só um exemplo, tá? Eu venho de uma família de médicos e eu sinto que eu preciso continuar na medicina, até porque é o mais natural, afinal de contas tem todo, né, uma informação genética de várias gerações de médicos, enfim, e aí qualquer outra profissão pode ser exemplo. Mas tem alguma coisa nessa verdade que é o centro da sua leitura batendo na porta de dentro para fora em você, Sagitário, falando, ó, você não precisa repetir o passado. E muitas vezes nem tem, sabe, às vezes tem, né, um convite direto da família, às vezes não, muitas vezes não, né? Aliás, isso é um tema cada vez mais, tá se afrouxando, né, ao menos nos discursos, nas falas, né, a gente já diz, não, meu filho vai ser o que ele quiser ser e tal. Então, mas eu acredito que isso tá se modificando a passos lentos, como a nossa humanidade mais está. E aqui vem um convite, Sagitário, para que tu não fique nesse lugar de tristeza,
porque o Sol nas costas, ó, essa carta aqui representa a Maia, até deixo as colinhas para facilitar um pouquinho quando a leitura tá acelerada. E ele fica ali, né? A gente fica ali olhando para o que é sombrio, que é o triste. Eu fico conformado com esse aspecto, é isso aqui mesmo, é isso que eu tô vendo, é isso que eu sempre vi. É isso que sempre fizeram. E a carta da percepção limitada, estando perto dessa ilusão, me dizem que é só porque falta uma peça. E essa peça é a consciência de que eu não preciso repetir o passado, a menos que eu queira. E como é que eu sei, Sara, que se eu quero, se eu não quero? Você tá feliz? E eu não tô falando aqui da parte que nos cabe como os compromissos. Não é isso? Mas os compromissos, quando feitos no lugar de força da nossa essência, daquilo que a gente quer ser, mesmo os compromissos mais pesados começam a ficar mais leves. Mas se não tem leveza nenhuma, só sinto peso e não vejo luz aqui, então tem alguma coisa errada. Talvez você precise virar e olhar para outra direção. Você está olhando para uma direção, talvez é 360, você vai olhar para outra. E aí me ocorre de te dizer assim, se você tá 360 não, né? 190 graus virado por uma direção que é de costas para suas raízes, sentindo esse peso, essa tristeza, essa opressão. Então, o conselho da carta tá te falando, Sagitário, vira 190 e olha para as tuas raízes, para tua casa. Volta lá para se nutrir, volta lá para pegar informações, volta lá para trocar uma ideia. Tô falando da origem mesmo, tá? Se for possível, né? Se os pais ainda estiverem aqui, enfim. E como for possível para cada um. Para ir lá beber da fonte, tá? Dessa fonte que tá mais para trás da gente, tá mais perto da verdade. E se, do contrário, Sagitário, você está completamente virado para sua família, para suas raízes, olhando só para eles, ou seja, colado ainda, né, neles, repetindo o passado, então a mesa tá te convidando, Sagitário, hora de virar para sua vida. E de costas para nossa raiz é simbólico, porque a gente sempre vai estar, né? Mas a gente toma um fôlego e se distancia e se aparta para seguir. Aparta não é essa palavra. E caminha numa direção que é a nossa. A gente nunca fica apartado, nunca se separa da fonte. Vamos ver o que mais, Sagitário? Ô, Sagitário. E quando a gente vira, a gente vê mais peças, né? Se eu tô virada totalmente para fora, não tô olhando mais para as minhas raízes, volto a olhar e encontro mais informações. Se eu tô só olhando para minha família e não tô olhando para minha própria vida e destino, quando eu me viro, eu encontro mais informações. E se eu me viro, eu também encontro o sol, que tal? Bom, né? Todas as informações no tarô, nos oráculos, elas são simbólicas. Você precisa exercitar seu discernimento. Não te preocupa em entender completamente tudo, mas esteja aberto para receber a luz aqui dos oráculos. Vamos ver o que mais? O que mais que eu posso contar aqui para Sagitário? Tá. Se por acaso, Sagitário, você tá vivendo uma situação meio
as bases estão trêmulas, as coisas aconteceram, ou às vezes coisas aconteceram mesmo, né? Situações meio que desestruturaram, né? A torre, ela tem esse tipo de energia. Nem sempre tudo demolido, né? Que às vezes a gente entende a torre, nossa, que tudo vai por água abaixo. Não. Às vezes um conflito mais intenso, alguma coisa que nos chacoalhe, que nos tire de um lugar, é também uma torre. E aqui, sobre a carta da verdade, cai uma rainha. E é uma rainha de copas. E é uma figura de mãe, de feminino, de água, de origem. Me vem, né, a bolsa mesmo, o lugar onde te nutre, aquela água, aquele espaço de nutrição. E um pajem de copas, sugerindo, Sagitário, que pode ser uma boa ideia você ir lá ouvir a sabedoria feminina da fonte, a mulher, a mãe, as avós, o mar. Tô soltando aqui coisas, eu sei, simbólicas, subjetivas. Ai, Sara, não dá pra entender às vezes. É isso, minha gente. Tarô é isso. Tarô para despertar consciência é por esse lugar, tá? Mas aqui eu vou tentando ser o mais clara possível. O conselho de ir na direção de alguém, uma figura, aqui tá falando literalmente de uma pessoa que pode, por uma conversa, trazer esclarecimentos, trazer peças que te faltam. Por que tá assim? Por que eu me sinto assim? Será que eu não tô repetindo, né, mesmo de verdade o comportamento de alguém, fazendo coisas como alguém, um antepassado fez? E aí, nessa volta para a fonte, para buscar orientação, a gente encontra algumas respostas. Se não é diretamente a uma pessoa, a gente encontra respostas também nas terapias, com os terapeutas que nos conduzem, que nos orientam. Também faço meus processos, recomendo muitíssimo, mas é outro departamento do oráculo. A carta, a mesa, diz que esse é um bom conselho, é um bom movimento. Se você quiser experimentar, talvez traga pistas, caso Sagitário, essa leitura ressoa e você esteja sentindo essa tristeza e esse cansaço até, por que não dizer, né? Sobre mais do mesmo. Porque você se sente obrigado a fazer dessa forma. Perguntas abrem portas. E quando as portas se abrirem, atravesse. Muito obrigada por tua companhia, Sagitário. Realmente espero que tudo transcorra o melhor possível, da melhor forma possível, com luz, com discernimento, com paz. E nos vemos na próxima leitura. Um grande abraço.